Olá, meus queridos, bom dia, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ninguém aí tenha colapsado por causa do nosso vídeo da semana passada, que foi um pouco grande, e que tudo tenha dado certo aí, vocês tenham aproveitado. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a última unidade do livro do primeiro mestre de vocês, que chama A Crise do Capitalismo e das Democracias, tá? Importante a gente saber que a gente já poderia, até em certo sentido, ter começado a falar sobre crise do capitalismo e das democracias quando a gente tratou de Revolução Russa. Por que a gente não coloca a Revolução Russa dentro desse tema especificamente? Porque a Rússia pré-revolucionária, e pós-revolucionária também, né? Mas a Rússia pré-revolucionária não era necessariamente democrática, tá? Ela ainda era um governo absolutista monárquico, e aí no processo vai ser feito um parlamento, mas não é aquela coisa toda, é um parlamento ah, muito dependente ainda do poder real, ele não diminui em quase nada o poder do czar, e aí tem todo aquele problema. Então, por causa disso, a gente não trata ela propriamente como uma crise democrática, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a crise do capitalismo e das democracias, em especial aqui das democracias europeias, tá? Já vou adiantando uma coisa, né? A gente fala um pouco aqui hoje sobre fascismos, tá? Fascismos europeus, com o surgimento dos governos autoritários europeus, mas eu não vou dar ênfase nos países fascistas para que não fique muito extenso, tá? Eu vou dar ênfase aqui principalmente na quebra da Bolsa de 29, o impacto que ela vai causar nos Estados Unidos e no mundo, e como isso vai ser importante para elevação do partido nazista alemão, tá? Partido do Hitler lá. Beleza, gente? Sobre os demais fascismos, o livro de vocês ele chega a citar, né, eu cito aqui também, alguns países que tiveram regimes autoritários, regimes totalitários, fascistas, uh, mas eu não chego a fazer uma sessão aqui para eles, tá? Para algum deles, como o livro de vocês faz. O livro de vocês faz na página, deixa eu só ver aqui certinho, página 400 e... Oh, Jesus, não quer virar aqui a página certa. E 62, ele faz um pequeno resuminho aqui do fascismo italiano, tá? O fascismo italiano ele tem uma importância relativamente alta na imagem do governo totalitário alemão, porque o Hitler e o partido nazista, ele em certa medida, ele se apoia, né? Ele se espelha na imagem do fascismo italiano, tá? Do Benito Mussolini. Mas aí eu vou passar um exercício para vocês poderem dar uma olhada nesses regimes aí por fora, tá? Bom, vamos então começar a matéria de hoje propriamente dita, tá? Me perdoem de novo aí se o vídeo ficar extenso, mas é muita coisa, né? Então vamos lá. Com o fim da guerra, como a gente viu lá 2 aulas atrás, houve a ascensão econômica dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles passaram por um período de grande fertilidade econômica graças à Primeira Guerra Mundial. Isso porque eles se tornaram, no lugar da Inglaterra, a principal potência econômica do mundo e a Bolsa de Nova York ascendeu como a principal bolsa econômica do mundo. Gente, como eu cheguei a dar uma passadinha para vocês mais ou menos como é que funciona teoricamente ali o capitalismo financeiro, então é importante que a gente relembre disso, tá? Para a gente poder entender bem o porquê que a quebra da bolsa ela vai ser significativa para o mundo inteiro e para a ascensão dos regimes autoritários. A Bolsa de Nova York, quando ela se torna a principal bolsa de valores do mundo, isso não significa só que os Estados Unidos e os investidores estadunidenses enriquecem com isso ou se preocupam com isso. Na verdade, uma bolsa bem estruturada, uma bolsa de valores bastante sólida, isso atrai investimentos do mundo inteiro, tá? Então a gente vai ver que a ascensão econômica dos Estados Unidos ela não vem só por parte dos investimentos intra-americanos, ou seja, dos próprios industriais e dos próprios investidores que já viviam e que tinham nacionalidade norte-americana. Mas ela também vai vir por parte de investimentos de fora dos Estados Unidos, tá? Países como a própria Alemanha, países europeus, Inglaterra, Japão, vários países ao redor do mundo vão ter investidores que vão
financiar a Bolsa de Valores americana, vão comprar ações das indústrias americanas, tá? Bom, falando um pouquinho sobre como é que foi, né, a era de ouro ali da economia americana de 1920, tá? Com o início da década de 1920, praticamente 30% de toda a produção de indústria em escala global, em escala mundial, era feita em solo americano. Isso significa que um terço, praticamente, das economias do mundo girava em cima dos Estados Unidos da América, tá? Vocês terem uma noção aí do tamanho do poderio econômico que os Estados Unidos vai ter nessa época. O que isso vai gerar, tá? Essa grande inserção econômica, essa grande prosperidade econômica, ela vai gerar um modo de viver americano bastante, como é que eu posso dizer, farto, né? Com bastante fartura, com bastante prosperidade. De modo que a gente vai ter... vocês podem ver isso inclusive nos comerciais da época ou qualquer coisa do gênero, assim. Você vai ver ali nos Estados Unidos uma propaganda da vida ideal americana, né? Ali nos anos 30, como o país das liberdades, né? O grande país da ascensão. Aquele lugar onde todo mundo consegue comprar, todo mundo tem uma vida financeira razoavelmente boa, tá? Razoavelmente saudável. Isso vai ser alimentado por causa da prosperidade que vai estar tendo. De fato, o cidadão médio americano, no começo da década de 20, ele vai ter um poder aquisitivo muito grande em relação ao resto do mundo, sobretudo em relação à Europa, né? A Europa, durante o início da década de 20, ela ainda está completamente quebrada e endividada por causa da guerra, tá? E aqui é importante a gente entender o seguinte: por mais que os países derrotados eles vão ter, obviamente, penalidades maiores, por exemplo, a Alemanha vai ter todas as implicações do Tratado de Versalhes, os países que saíram vitoriosos da guerra na Europa também têm sérios problemas econômicos, né? As perdas humanas e materiais da guerra foram historicamente inimagináveis. Nunca tinha acontecido uma coisa daquele tamanho. Então, todos os países em geral da Europa, eles estão quebrados, tá? Nessa época. Bom, essa prosperidade econômica média aí da população americana, ela vai refletir em algumas coisas, tá? Uma delas é o que a gente vai chamar de superprodução. O que foi a superprodução, tá? A superprodução foi o seguinte: imagina que você tem uma fábrica de carros, tá? Você é o dono da Ford, por exemplo. Com toda a efervescência econômica que está tendo nos Estados Unidos e com a maneira que você consegue vender muito, porque o mundo inteiro está comprando de você, você vai fazer o quê? Você vai alargar a produção de carros que você tem. Se você produzia 1.000 carros por mês, você vai começar a produzir 10, 100 mil carros por mês porque você está vendendo o suficiente para aquilo ali. E você vai começar a vender muito, vender muito, vender muito, vender muito, vender muito, e você vai sempre crescendo mais e mais e mais a sua produção econômica, tá? Isso daí vai ser possível principalmente por causa do déficit econômico que a Europa está, né? A indústria europeia está quebrada, então é necessário para a Europa importar os seus produtos, tá? Aí eu estou falando de carro, mas seja qualquer produto industrial que você pense. Tudo isso a Europa vai estar importando, principalmente dos Estados Unidos. Só que isso vai ter um problema. Qual que vai ser o problema? A partir da segunda metade do século XX, ou seja, ali em meados de 1925, 1926 para frente, a crise vai começar a passar, né? Obviamente, a crise europeia ela se dava por conta de duas razões mais fortes. Uma crise humana, porque morreu muita gente, então você não tem gente capacitada para trabalhar o suficiente, porque a maioria está morta, e uma crise material, porque você de fato destruiu muita coisa, né? Destruiu muita fábrica, destruiu sei lá, muito centro de exploração de recursos naturais, muita coisa ali que era necessária para fazer a produção industrial tinha sido destruída. Só que ao longo de 5 anos ali que se passam do século XX, essas coisas começam a se resolver, né? As pessoas que estão mais novas vão começar a ficar mais velhas, você vai ter novamente mão de obra para trabalhar, as fábricas, as indústrias, elas vão começar a se reerguer, né? E o capital financeiro vai voltar a circular ali, né? A indústria vai começar a florescer de novo e os bancos vão começar a existir de novo, a florescer de novo. A gente vai ver que, inclusive, durante a década de 20, muitos dos regimes totalitários que vão aparecer, eles aparecem justamente nessa década
sendo alimentados por discursos econômicos, né? Que o totalitário, né? O ditador que está tentando assumir, o cara que virá ser um ditador que está tentando assumir, ele tem propostas econômicas para solucionar a crise do pós-guerra, tá? Bom, então a partir da segunda metade do século XX, essa necessidade europeia de importar os seus produtos dos Estados Unidos, ela começa a cair. E começa a cair cada vez mais vertiginosamente, tá? Isso vai gerar o que a gente chama de quebra da Bolsa de 1929, ou o crash econômico dos Estados Unidos, tá? Crash quer dizer quebra, no meu inglês superfluente aqui, tá? O que foi a quebra da Bolsa? Imagina o seguinte, você está lá na tua fábrica de carro e você produziu em um mês 100 mil carros, porque você estava com uma quantidade de pedidos de compra de 200 mil. Então você já tá precisando vender muito, não sei o que. Você passou os últimos 5 anos vendendo 200 mil carros por mês e você produziu aí 200 mil carros, então, beleza? Quando vai chegar na segunda metade do século, você produziu seus 200 mil carros, só que você teve um pedido de 150 mil. Isso significa o quê? Que você tem 50 mil carros parados na tua fábrica. 50 mil carros que não venderam. Tá? É isso que vai começar a acontecer com a indústria americana. A produção extremamente super realizada, não sei se é uma palavra válida, assim, mas a produção que estava sendo em uma escala muito gigantesca, muito colossal, ela começa a ficar estagnada com a falta de compradores, tá? Você começa a ter produto envelhecendo e perdendo valor. Isso acontece porque os industriais americanos não se atentam a uma lei econômica simples que se chama Lei da Oferta e da Procura, ou Lei da Oferta e Demanda, tá? Basicamente, essa lei está dizendo que o valor, né, o preço de um produto, ele varia conforme a quantidade de gente está procurando ele e conforme a quantidade de produtos que existem daquele ali no mercado. Então, se você tem, sei lá, um produto que tem poucas unidades e muita gente procurando, o valor vai ser altíssimo, né? Pensa aí, por exemplo, sei lá, num iPhone, né? iPhone produz muito menos celulares do que Android, né? Tem muito menos aí iPhone do que Android no mundo. E tem muita gente procurando, então o valor vai lá em cima, né? Em contrapartida, se você tem muitos produtos e pouca gente procurando, o valor despenca, né? Pense, sei lá, em feijão, né? Feijão é um negócio que produz em uma escala absurda. E aqui no Brasil até que muita gente consome, mas se você for olhar em escala mundial, não é exatamente um negócio que precisa ser consumido. Então, o preço vai lá embaixo, feijão é barato, tá? É assim que funciona, tá? Mais ou menos. É claro que vai ter uma variação aí, porque você pode ter cenários diferentes, mas isso daí é uma regra base. A indústria americana não vai se atentar a essa lei, que é uma lei até que simples de mercado, porque ela vai estar muito empolgada com as vendas, e vai continuar a produção e vai começar a ter essa parada de produtos, né, que não conseguem ser vendidos. O que acontece? A Bolsa de Nova York, ela vende o quê? Né? Ela vende ações dessas indústrias americanas que estão produzindo de maneira super rápida, né? Que estão produzindo em escala monumental. Vai acontecer que o dinheiro que foi investido na bolsa, o dinheiro que é investido nessas empresas, conforme esses produtos vão ficando estagnados, as empresas não vão ter lucro, né? O lucro delas vai começar a cair, elas vão começar a ter prejuízo, ao ponto de que essas ações que antes elas tinham um custo muito alto, porque se você investisse, sei lá, numa empresa de carros americana no início da década de 20, em 5 anos o teu lucro, a ação que tu comprou, ela ia ter passado, sei lá, de 10 reais para 100 mil, né? Porque era muito lucrativo. São números imaginados, tá? Mas isso é muito lucrativo. Só que o que acontece? Ao invés de você ter isso daí, quando você tem essa quebra do lucro das empresas, as ações começam a cair vertiginosamente. Então a galera que investiu muito dinheiro ali vai começar a perder o seu dinheiro. Né? O seu dinheiro vai começar, as suas ações vão valer cada vez menos e elas vão começar a perder quantidades enormes de dinheiro. Presta atenção, não só os americanos vão começar a perder dinheiro, não só os investidores americanos, mas os investidores do mundo inteiro vão começar a perder dinheiro com isso, tá? E vão perder muito dinheiro, tá? A quebra da Bolsa de 29 vai falir boa parte das indústrias americanas, tá? Eu tenho aqui um número aproximado de quantas pessoas, de quantas indústrias fecharam as portas, por exemplo.
Olha só, entre 1929 e os dias que se seguiram, né, entre o dia 24 de outubro de 1929, que foi o dia em que a Bolsa de Nova York declarou a sua falência, ela declarou que quebrou, e os dias que se seguiram, fecharam mais de 85 mil empresas nos Estados Unidos. Fecharam 4 mil bancos e foram demitidos, né, tornaram-se desempregados quase 12 mil trabalhadores. Tá? Isso só em solo americano. Isso vai gerar um episódio que a gente chama de Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? A Grande Depressão, normalmente a gente fala com ela concentrado nos Estados Unidos, mas ela vai afetar o mundo inteiro, que é o problema, o grande problema de uma dependência econômica de uma única bolsa de valores no mundo. Quando ela quebra, o mundo inteiro empobreceu de maneira muito significativa, e isso vai gerar problemas sociais reais. Assim. Nos Estados Unidos, a gente tem relatos da época da quantidade de pessoas que se suicidaram por causa disso, né? Porque num dia tinham muito dinheiro, tinham muitos bens, tinham muitas posses e tudo mais, estavam com a vida praticamente tranquila, ganha ali até a sua velhice. E no dia seguinte, por causa da quebra da bolsa, a pessoa se deu conta que ela não tinha nada, que ela estava miserável, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, pagar a hipoteca da casa, e aí ia ser despejado, e aí, como saída, houve suicídios em série, houve depressão mesmo, né, doença em larga escala, por causa disso, tá? Uma coisa interessante, tá? 121 milhões de pessoas era a população global na época. Isso quer dizer que 12 milhões de desempregados significa quase 10% da população global americana, tá? Global, que eu quero dizer aqui é global dos Estados Unidos, tá? Ou seja, toda a população americana. Ou seja, os Estados Unidos eles tinham 121 milhões de pessoas vivendo e em poucos dias 10% da população americana estava desempregada, o que é muita gente.